Hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Vamos juntar 4 textos antigos, sabe, de tipos e épocas totalmente distintas e descobrir a história surpreendente que eles contam quando a gente lê todos eles em sequência. É uma jornada, na verdade, sobre o que tem de melhor e de pior na experiência humana. Então, a pergunta que vai guiar a gente por aqui é basicamente esta. Como pode, como é que uma crônica histórica, uma carta bem filosófica, um poema de lamento e um provérbio podem juntos pintar um quadro tão complexo e cheio de contradições da nossa vida? Pois é, bora mergulhar nisso e entender. Para começar, a nossa jornada já parte lá do alto, sabe? No auge mesmo. Pensa numa cena de pura harmonia, de alegria que contagia todo mundo. É isso que a gente encontra direto das páginas do livro de 1 Crônicas. E aqui tem um detalhe muito interessante. Essa festa gigantesca, essa celebração toda, não foi algo que simplesmente aconteceu, do nada. Pelo contrário, foi tudo meticulosamente planejado. O rei Davi estabeleceu uma ordem, sabe, um passo a passo para garantir que o sagrado fosse tratado com o devido respeito. Começou com a preparação dos líderes, depois seguiu cada etapa da tradição. Ou seja, a ordem veio antes da alegria. E qual foi o resultado dessa preparação toda cuidadosa? Bom, foi uma verdadeira explosão de vida. Uma alegria que contagiou a nação inteira. E olha, isso aqui não era uma festinha de elite, não. A música, os gritos de alegria ecoavam por todo lugar. O texto faz questão de deixar bem claro que cada pessoa, cada homem e mulher de Israel recebeu bênçãos e comida. É a imagem perfeita de um momento de unidade, de um povo inteiro junto. Mas essa imagem de harmonia perfeita é só o primeiro ato da nossa história. Porque agora o cenário muda, e muda completamente. A gente sai da celebração para entrar numa análise bem mais profunda e, preciso dizer, muito mais sombria da natureza humana. O nosso segundo texto vem da carta aos Romanos. E ele oferece um contraste gritante com aquela alegria toda que a gente acabou de ver. Aqui, o que a gente encontra é um diagnóstico da desordem social. E o diagnóstico que o autor faz é cirúrgico. Ele vai direto no ponto. O argumento é que a raiz de todo o colapso social não é a falta de conhecimento, não é a ignorância, mas sim uma escolha. Uma escolha deliberada de ignorar uma verdade que todo mundo, no fundo, já conhece. Essa recusa em reconhecer, em agradecer, que, segundo o texto, esvazia o pensamento e, no fim das contas, joga o coração na escuridão. E essa progressão toda é descrita quase como um efeito dominó, sabe? Uma peça derrubando a outra. O texto descreve assim: primeiro, o conhecimento é ignorado. Isso leva a uma troca da verdade pela mentira. E essa troca, por sua vez, abre as portas para a impureza, até que tudo culmina numa sociedade cheia de injustiça. É isso, cada passo é uma consequência direta do que veio antes. E aqui estão os sintomas visíveis dessa doença. Aquela análise filosófica se transforma em problemas sociais bem reais, bem destrutivos. É inveja, homicídio, briga, engano. A lista é longa e bem perturbadora, né? Ela mostra direitinho como a bagunça interna se transforma num comportamento que simplesmente destrói a comunidade. Ok, então, se Romanos dá o diagnóstico, a causa do problema, qual é o custo humano disso tudo? Como é viver no meio dessa desordem? Para sentir isso na pele, a gente precisa ir para os nossos próximos textos. E agora a gente entra no Salmo 10. E aqui o tom muda. É um lamento muito pessoal, muito visceral. É como se a gente estivesse ouvindo a voz da vítima, sabe? O grito de quem sofre na pele as consequências de viver no mundo onde a maldade parece que só prospera, sem nenhum controle. A linguagem aqui é direta, crua, sem rodeios. O Salmo pinta um quadro bem claro. De um lado, o predador, do outro, a presa. Temos o arrogante que vai atrás, que caça os mais fracos, e do outro lado, os desamparados, que acabam caindo nas armadilhas, nos esquemas que ele cria. E aqui está o pulo do gato. O salmista entra na cabeça do opressor, ele expõe o que se passa lá dentro. E o que tem lá? Uma certeza absoluta de que ele não vai ser pego. Impunidade total. Ele age pensando assim: ninguém está vendo, não tem testemunha, não tem juiz, então não vai dar em nada. É essa crença que alimenta todo o ciclo de exploração. E para fechar, nosso último texto vem de Provérbios. E ele traz uma observação, assim, bem prática. E talvez por isso mesmo, ainda mais desoladora sobre o custo social dessa bagunça toda. O foco aqui é no isolamento.
Essa citação, nossa, ela é devastadora, de tão simples e direta. É quase uma observação sociológica, mas de uma frieza brutal. A pobreza leva ao isolamento. E não são só os estranhos que se afastam, não. São os parentes, os amigos, a própria família. A pessoa procura ajuda, procura conexão, e o que ela encontra? Silêncio, ausência. É o retrato do abandono total, completo. Beleza. E agora, o que acontece quando a gente coloca esses 4 retratos, um do lado do outro? De um lado, uma celebração incrível. Do outro, um diagnóstico sombrio. Depois, um grito de dor. E, por fim, uma observação fria da realidade social. Chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Esse quadro aqui resume bem a nossa jornada. Em Crônicas, a gente vê uma humanidade capaz de ordem, de alegria em comunidade. Já em Romanos, o diagnóstico é outro, uma inclinação para a rebelião que corrompe tudo de dentro para fora. O Salmo 10 já mostra essa humanidade dividida, sabe? Entre predadores e presas. E, por fim, Provérbios descreve uma sociedade separada, isolada por causa da condição econômica. Então, o ponto central é exatamente este. A condição humana não é uma foto só, simples. É mais como um mosaico, bem complexo. Dentro desse mosaico, a gente encontra de tudo e ao mesmo tempo. A capacidade para o que é sublime e para o que é terrível, para criar a comunidade mais unida do mundo e também para o isolamento mais cruel que existe. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que ecoa forte até hoje. Por que essas dinâmicas de celebração e sofrimento, de união e de ruptura, elas não ficaram lá no passado, né? A verdadeira questão é como a gente reconhece e principalmente como a gente lida com essas mesmas tensões no nosso tempo. Nas nossas próprias comunidades,